Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os livros de Naum e também o livro de Abacuque, tá? Esses dois livros nós estaremos lendo. Lembrando que são livros, ambos têm 3 capítulos cada um. Vamos lá então? Lembrando que a versão que estamos usando é Almeida Revista e Atualizada. Livro do profeta Naum, capítulo 1. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama contra o fogo, e as suas tochas são por eles demolidas. O Senhor é bom, é a fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Mas, como inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. E eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor Deus deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses terminarei as imagens de escultura e de fundição, e farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis que sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará mais por ti, ele é inteiramente exterminado. Então, irmãos, veja que Jonas, quando foi enviado para Nínive, houve ali um arrependimento da parte dos ninivitas, como a gente já leu aqui. Porém, segundo os estudiosos, 120 anos depois, Nínive, claro que já não era mais a mesma geração, né, era uma outra geração, começou a praticar os mesmos pecados e de maneira até pior. Tá? E dessa feita veio o juízo por intermédio do profeta Naum, né? Capítulo 2. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne as suas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearão e destruirão os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, são homens valentes e vestem escarlata. Cintila o aço dos seus carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada ao cativeiro, e as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora foge. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem e todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece.
Onde está agora o covil dos leões e o lugar posto dos leãozinhos, onde passava o leão e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes e estrangulava a presa das suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas, os covis e os covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os seus carros, a espada devorará os seus leãozinhos. Arrancarei da tua terra a presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Aqui, meus irmãos, relata exatamente como foi a invasão, né, da Babilônia. A Babilônia foi a nação aqui que invadiu e destruiu a Síria, né, principalmente a sua capital, a cidade de Nínive. E o capítulo 3, ele completa isso dizendo: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras. Olha numerando aqui os pecados de Nínive, ó. Cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis que o estalo de açoites e estrondo de rodas, o galope dos cavalos e carros se vão saltando, os cavaleiros que esporeiam e a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados, a massa de cadáveres, todos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição, da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos à sua prostituição e as gentes às suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei abas as suas saias sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e os reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezos, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que a consolam? És tu melhor do que No-Amon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas? Tende por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? A Etiópia e Egito era sua força, e esta sem limite. Put e Líbia, o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançam sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos temporãs, se os sacodem, e cai a boca do que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres, e as portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos, tira a água para o tempo do cerco, fortifica as suas fortalezas, entra no barro e pisa massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, e a espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multipliques o gafanhoto, te multipliques como a locusta, ainda que fizeste os seus negociantes mais numerosos do que a estrela do céu. O gafanhoto devorador invade e sai voando, e os seus príncipes são como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, e subindo o sol vão embora, e não conhecem o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, e os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida, e a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Então, fica clara aqui, né, a questão da destruição e do juízo sobre Nínive. Agora, meus irmãos, nós vamos ler Abacuque, tá? Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás, e não salvarás? E por que mostras a iniquidades e faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e sua
dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia e se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, e os príncipes são objeto de riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque o amontoado da terra as toma. Então passa um vento e os segue, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus, ou seja, eles endeusavam o poder, né? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, Deus meu, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, e fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão, não podes contemplá-los. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes aos homens como peixes do mar e como répteis que não tem quem os governe, e a todos levanta o inimigo como um anzol, e pesca-os de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora, e por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece o sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. A casa continuará por isso esvaziando sua rede, e matando sem piedade os povos? Então veja que Abacuque, ele fala de todo o caos que a nação estava vivendo. E quando Deus fala, não, eu vou julgar o meu próprio povo usando os caldeus, Abacuque questiona, Senhor, mas o Senhor vai usar um povo pior do que nós para nos julgar? Aí a resposta de Deus vem no capítulo 2, olha lá. Por-me-ia por torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava em tábuas para que possa ler até quem passar correndo. Aqui é uma alusão ao outdoor, né? Porque a visão ainda se cumprirá no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Versículo célebre, né? Que foi o tema base da reforma protestante, né? Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si as nações e congrega para si os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra eles um provérbio, um dito zombador, e dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência com que a terra é contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se da garra do mal. Vergonha maquinaste contra a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, e responderá o seu madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Se fatiguem em vão? Pois a terra se encheu do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para contemplar suas vergonhas, será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a sua circuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano cobrirá, a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundação, mestra de mentiras, para o artífice que confia na sua obra, dizendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e diz a pedra, muda, desperta. Pode o ídolo ensinar?
Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no teu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, assim como viria o juízo, né, irmãos, sobre a nação de Judá, tá? Através dos caldeus, no capítulo 2 aqui, também haveria um juízo sobre também os caldeus, tá? O que de fato aconteceu, tá? A gente vê lá no livro de Daniel, lá, a questão dos medos e dos persas, né? Capítulo 3, a oração de Abacuque em forma de louvor. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-te conhecida a tua ira. Faz-te conhecida, porém na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte Parã vem o santo, e a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como o da luz, e os raios brilham na sua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios o Senhor que está irado? É contra os ribeiros da tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos seus cavalos e nos seus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas cintilantes e o furor do relâmpago na tua lança. Na tua indignação marchas para a terra, e na tua ira calcas aos pés das nações. Tu saias para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais com tempestade avançam para destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre e as ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar e pela massa de grandes águas. Ouvi e no meu íntimo comoveu sua voz. Tremeram os meus lábios e entrou podridão nos meus ossos. Os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar no dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar alternaramente ao mestre de canto para o instrumento de cordas. Então, irmãos, o clamor de Abacuque para avivamento aqui é num período de angústia. Foi num período de desolação, de invasão, de guerra, de sofrimento. Ele fala mesmo aqui, que ele esperava o dia da angústia, mas a confiança dele no Senhor é inabalável. Tanto que o versículo chave aqui são dois, né? É lá no começo do capítulo 3, aviva, Senhor, a tua obra, e aqui o 17 e 18, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, produto de oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia. Fidelidade incondicional do profeta, né, irmãos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam também se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Possa também compartilhar esse vídeo com seus contatos, com seus amigos, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.